Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre orçamento de obras. Por que é tão importante se especializar nessa área? A gente vai falar hoje sobre o orçamento de obras, por que ele é tão importante, a parte de utilidades dele. Então, eu vou trazer aqui 8 utilidades que dá para a gente fazer a parte de alavancagem, de processos, melhorias nos processos de obras, não só no orçamento, a parte de toda a empresa também. Então, se é dono de empresa, se é gerente, coordenador, vai servir muito para você. Parte de mercado de trabalho, oportunidades na carreira para quem atua com orçamento de obras e uma breve conclusão aí para a gente encerrar o nosso vídeo. Então, vamos lá, compartilhando a tela já, direto ao ponto. Por que é tão importante então, Gustavo? Por que é tão necessário saber sobre orçamento de obras? A gente vai começar aqui pela definição, que é o idioma da construção. Eu ouvi isso primeira vez pelo Ionan Fernandes, que é CEO do CIENG, e achei que uma das definições assim mais abrangentes que a gente ouviu aí nos últimos anos. E olha que a gente já ouviu muita coisa mesmo. A gente mesmo já usou a parte de orçamento de obras aqui para ensinar muitos alunos, né, gente? E de fato ele é mesmo o idioma, porque a gente vai atuar aí com orçamento em várias etapas. Então tudo se fala sobre orçamento. Quanto vai custar a obra desde o início? Vai falar sobre orçamento. Preciso pedir um material em obras. Onde que eu vou buscar? Quanto que eu posso pagar desse material da obra? O máximo que eu posso pagar no orçamento. Então tudo envolve a parte de orçamentação, a parte de orçamento de obras, tá? Quando se inicia um projeto, uma ideia ou corporação, uma das primeiras perguntas é quanto irá custar. Então, de fato, aí também é uma das definições. E como iremos ver na sequência aqui de todo o vídeo, tá? Praticamente serve para praticamente todas as etapas de fase de uma obra. Então, você vai ver que o orçamento ele tem aí as suas utilidades e é muito importante para qualquer área da construção. Então vamos falar aqui já sobre as 8 utilidades aqui do orçamento, as principais utilidades que a gente vê e oportunidades de melhoria no processo. Dá para você ver aqui algumas alavancas que eu vou falar aqui, alguns documentos que dá para você usar aqui, passar meses trabalhando com gestão de custos e atuando na sua empresa. Às vezes você não sabe por onde começar, por onde ver um desvio, como dar, né, como fazer não dar prejuízo na sua obra, você ter mais resultado. Então por aqui você vai conseguir identificar essas alavancas, né, como que você pode atuar nesses pontos e o como fazer também, não só a teoria, mas eu vou te explicar aqui como que você faz todo esse processo. A primeira utilidade, uma das principais, é a parte de estimativa de custos com o CUB. Então fazer estimativas, mesmo quando não se tem todos os projetos em mãos lá, desde o começo da elaboração, para quem nunca usou o CUB, ele é o custo por metro quadrado, né? Então ele tem lá os padrões dele lá, baixo, médio, alto, de acordo com uma cesta de insumos que eles pesquisam, né? São 27 insumos, dependendo do padrão lá. Entre eles, 2 são mão de obras e 1 equipamento, então são 24 insumos aí que são cotados e elaborados uma estimativa de custo por metro quadrado na região. Claro que aqui não vai entrar custo de infraestrutura, né, de fundações, porque cada região tem a sua, né, o seu tipo de solo, a sua especificação necessária. Não dá para fazer um custo global de todos os estados e falar, você vai gastar X por metro quadrado de fundação. Então isso não tem como prever, por isso que tira de fora elevadores, parte de paisagismo, piscinas, né? Então estão muitos custos aí que não estão naquele custo por metro quadrado, mas serve como um parâmetro, né? A gente usa muito aqui planilha de estimativa e a parte de orçamento paramétrico para fazer esse levantamento, tá? A outra utilidade seria o estudo de viabilidade financeira. Então, em cima aí, vou até fechar esses aqui para não ficar muita coisa na frente. Em cima aqui do orçamento, do estudo de viabilidade financeira, é um ponto um pouquinho mais avançado, mas você consegue fazer um estudo aprofundado de viabilidade antes de iniciar a obra, através de análise entre balanço de custos, receitas mensais e fornecer uma previsão para os próximos meses. Então, você pegar um fluxo de caixa com um programa financeiro, a partir do orçamento paramétrico, você consegue ver ali desembolso, se vai precisar pegar financiamento, se vai arcar com os custos, né, do projeto com recursos próprios. Então tudo aqui a gente consegue fazer nesse segundo estudo, que seria a segunda utilidade. A terceira utilidade é o orçamento executivo. Mesmo você fazendo lá com orçamento paramétrico, com estimativas com o CUB, é necessário e fundamental você ter um orçamento executivo analítico da obra. Então aqui seria o primeiro documento que qualquer gerente de obras recebe antes de iniciar a obra. Então, quando eu atuava lá em construtoras, o primeiro documento que o engenheiro da obra pegava, recebia lá no plano da qualidade da obra, tinha já ali o orçamento, que é o balizador aí de toda a obra, de todo o processo. Você vai sempre estar sendo um guia para você aí, é a parte da planilha de orçamento de obra. Então você consegue, através do orçamento, ter todos os parâmetros da obra. Por isso que é tão importante você fazer esse orçamento executivo. O orçamento executivo é aquele que você tem todos os projetos definidos, todos os projetos de instalação, projeto de fundações, executivos ali. Você já está partindo ali para uma quantificação
mais elaborada, mais avançada e com isso a margem de erro é menor. Ali na parte de estimativas com o Cube, a margem costuma ser de 20% a 30% de erro, tá? Se você usar somente o Cube ali, pode ter essa variação. No estudo de viabilidade também é mais um estudo, né? Aí você tem orçamentos preliminares, que vai ter uma margem um pouquinho menor, mas o executivo mesmo, o analítico ali é para uma margem de 4 a 5% de erro, fica bem próximo aí de um orçamento ok. É claro que não existe orçamento 100%, né, correto, 100% real, como o da obra, porque é praticamente impossível. A obra é extremamente complexa, ela envolve vários itens, então qualquer tipo de atraso, qualquer chuva a mais que dá, e isso a gente vê aí nos últimos meses que, né, que tem acontecido bastante, então qualquer tipo de desvio nesse sentido você consegue ter uma variação de custo muito grande. Então por isso que não existe o orçamento 100% correto, tá? Então, em cima, depois dessa utilidade da terceira, voltando aqui, a gente tem o quarto item, que é controle de custos previsto e realizado. Aqui já começa as alavancas que eu comentei. Então, tudo com as alavancas que você conseguir utilizar aqui para mensurar e tirar métricas aqui que vai servir para a melhoria dos seus processos, você consegue a partir do item 4 aqui, que até o 3 são só documentos. Aqui no 4 eu vou começar a explicar mais como que você consegue atuar com esses documentos. Então, medir os custos previstos no orçamento realizado da obra, então isso é bem básico, né? A maioria das construtoras fazem, que é ter o quê? O orçamento previsto e o orçamento real. Então, você tem lá um acompanhamento ali diário, tem gente que faz diário, tem gente que faz semanal, tem gente que faz quinzenal. Dependendo do tamanho da obra, é recomendado realmente você fazer diário, tá? E ali você vai mudando, vai mensurando os custos. Estava previsto no orçamento comprar concreto a R$300 o metro cúbico, eu comprei por 320, ou comprei por 280. Então, tudo isso você consegue ir medindo no orçamento e tendo apontamentos e já identificar desvios ali que dá para você fazer previsão, né? Olha, se eu continuar tendo um desvio tão grande nesse item, esse item é extremamente relevante da minha curva, né? Da minha curva ABC, então provavelmente eu vou ter prejuízo. E como que você vai atuar em cima disso? Plano de ação, buscar outros fornecedores, né? Não tentar diminuir a qualidade dos materiais não é a primeira opção aí, espero que você não siga nessa linha, mas tentar sim buscar outros fornecedores e manter ali uma qualidade boa para sua obra, para você não ter dor de cabeça também no futuro, é muito importante, tá? No quinto item, medições de obras, mesma coisa, as unidades de medidas do orçamento seguem as mesmas na hora de executar as medições, facilitando a comparação. Então, planilha de medições. Você tem lá no orçamento lá como que foi feito as unidades, critério de medições, você vai seguir para cá também e vai conseguir fazer essa planilha de medições, até por uma questão de quanto que eu posso pagar ao máximo para o empreiteiro, é daqui que a gente tira, é daqui que a gente tem essas informações, tá? Sexto item, planejamento de obras, coeficiente de produtividade, isso aqui é muito importante, tá? Os índices servem como metas de desempenho para a equipe da obra. Então, todos os índices de produtividade das composições, um exemplo, meu pedreiro, eu coloquei lá nas composições que ele faz 1 metro quadrado de alvenaria em 30 minutos, em 40 minutos, né? Ele vai fazer lá de acordo com a composição. Então, se em campo eu estou medindo, meu pedreiro está fazendo em 30 minutos, ok. Eu estava 40 no orçamento, ele está fazendo em meia hora, tá ok, 1 metro quadrado. Agora, se ele estivesse levando 50 minutos, 1 hora e meia para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, tem um desvio extremamente grande. Então, como que você faz? Você vai lá na composições, puxa do orçamento, traz para cá e fala, olha, a gente tem que produzir em campo no máximo teto aqui em 30 minutos, coloca uma meta ali abaixo do orçamento também para atingir, né? Senão você vai estar sempre empatando, e define isso em campo e consegue controlar isso. É fácil fazer isso? Claro que não. Você precisa ter uma pessoa em campo, você precisa ter um controle, né? Fazer isso de todos os serviços seria muito ineficiente. O que você faz? Você faz dos principais, faz dos serviços que são mais relevantes. Você vai ficar medindo lá serviço que na sua curva é 0,005% da obra. Então, tem um item extremamente relevante, eu vou ter uma pessoa com apontamento lá para fazer, e isso vai impactar muito, porque esse serviço eu vou ter em grande quantidade, esse serviço eu vou ter em grande escala, e esse serviço, se eu errar, vai impactar diretamente no meu resultado final da obra. Então, serve aí também a planilha de quadro de durações das atividades. Se você não tem, se você não usa, não tem nenhuma ideia de como tem, a gente tem no nosso blog lá no Engenheiro de Custos a parte de planilha gratuitamente para você de durações das atividades. Ali você vai conseguir definir metas, você vai conseguir definir equipes pelos coeficientes do orçamento. Então, preciso de 3 pedreiros para terminar em 5 dias essa alvenaria, preciso de 5 pedreiros e 2 serventes e 1 carpinteiro para definir esse outro serviço. Então, tudo isso de acordo com o orçamento você consegue ter esse dimensionamento de time e também de produtividade, que é extremamente importante aí para você fazer esse planejamento aqui, fazer esse controle de custos, tá? O sétimo já entra um pouco mais de gestão, já vai falar basicamente aí sobre tudo que a gente falou até agora. Então vai entrar a gestão da obra, seria mais gestão de custos aqui, né, também. A gente vai entrar EVM, que é a técnica do valor agregado, contratação de mão de obra, equipamentos e materiais. Então aqui você consegue fazer
desde a curva ABC, né, tudo que eu já falei aqui, já comentei um pouco, até essa parte de EVM, contratação de insumos, tá? Você consegue fazer esse controle. Métrica dos itens mais relevantes, né? Análise de prazo e custos, é importantíssima, a parte de EVM. Todo mundo costuma geralmente medir custos, vê ali, tô gastando tanto, tô fazendo o previsto e realizado de custo, e esquece o prazo, né? Às vezes você está gastando mais, mas você vai ter um prazo menor de obra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, beleza, estou gastando um pouquinho mais, eu vou entregar a obra antes, o meu custo administrativo é grande, meus custos indiretos, né, na parte ali de administração central, despesas com operacional é extremamente grande, eu preciso deslocar esse time para fazer outras obras e também diluir esse custo da minha administração central em outro centro de custo, então isso vai me ajudar muito, eu vou gastar um pouquinho mais, vou entregar antes e tirar um mês de custos diretos, de custos indiretos da minha obra e isso vai impactar X% compensa, então tá ok. Então, estou gastando a mais e estou atrasado ainda. Tem muita coisa errada, é importante analisar. Então, fazer essa comparação entre os custos e os prazos é sempre muito importante. Então, não se atente somente a custos. Se estiver analisando só custos, às vezes você está gastando mais, a obra está adiantada, você já entregou mais do que estava previsto naquele mês, você gastou mais, obviamente, você já comeu uma parcela dos serviços do outro mês, então tá ok, não precisa se preocupar. Agora, se estiver gastando mais e atrasado, aí sim precisa fazer alguma coisa, e isso você vai ver aqui nesse relatório aqui, na planilha do valor agregado, você consegue identificar toda essa análise entre prazo e custos, tá? Você consegue através de valores máximos de contratação de mão de obra através das composições, muito importante, já falei, a parte ali de medições, contratação de mão de obra através das planilhas mesmo aqui da curva ABC, gera uma curva ABC, vê os serviços lá, entra dentro dos serviços, vê a mão de obra que estava lá contemplando, é o máximo que você pode pagar, soma todos os serviços que o empreiteiro vai executar na sua obra e aí você vai ter esse parâmetro aqui em cima do seu máximo de contratação. Você vai ter o mesmo balizamento de mão de obra para suprimentos, então você consegue identificar o máximo de contratação de mão de obra, o máximo que você pode pagar na parte de suprimentos, fazer a planilha de cotação de materiais e o EVM que eu já expliquei, que é o planilha do valor agregado, para você linkar ali prazos e custos da sua obra, tá? Última utilidade, simulações de orçamento, métodos construtivos distintos para viabilizar uma obra. Então dá para você, vou fazer em Radier aquela obra. Chegou lá, viu que o solo não é ideal, né? Você já considerou isso lá no estudo de viabilidade, né? Considerou aqui no segundo item, tudo Radier, vai chegar lá estacas. Isso já acontece bastante, tá? Aí chega lá, não dá para fazer nem metade das residências do prédio, de alguma coisa, em Radier, você vai ter que mudar para estaca. Então você consegue simular aqui para tentar viabilizar, é uma outra utilidade também. Então, passando aqui as 8 principais utilidades, agora a gente vai para o mercado de trabalho, né? Para quem está interessado em atuar nessa área e se especializar, sempre haverá vagas para bons profissionais de orçamento de obras, sempre, né? O mercado é bem amplo e você pode atuar com engenheiro de orçamentos, coordenador de custos, gerente de orçamentos e especialistas em custos, tá? Muito campo mesmo. Pode trabalhar com infraestruturas, pode trabalhar com edificações, trabalhar em várias áreas e também usar esse conhecimento para atuar como gerente de campo, para atuar como coordenador. Depois, se você for evoluir nos cargos, não quiser ficar especificamente na área de orçamento, você consegue trabalhar aí, você consegue usar todo esse aprendizado, esses conhecimentos em várias áreas, por isso que é muito bom. Mais confiança para executar as tarefas, seja como gestor ou orçamentista de obra, então que eu já estou trazendo um pouco mais se você não for atuar somente com orçamentos. Poucos profissionais dominam essa área realmente, e maior destaque e reconhecimento através de fazer todo esse controle, toda essa gestão de custo. Imagina você entrando numa empresa e em poucos meses, em poucas semanas, você conseguir fazer uma avaliação aqui, passando por todas essas alavancas e trazer relatórios, falar, se a gente tiver um desvio ali, a gente vai acontecer isso, daqui tantos meses vai acontecer isso naquela obra se não tiver um plano de ação em cima disso. Então, isso acaba impactando muito mesmo e te traz aí mais maturidade para a empresa e mais confiança também das pessoas que estão trabalhando com você. Só para concluir, em todas as etapas o orçamento serve como norte, que deve ser consultado para qualquer tomada de decisão, por isso que é muito importante lá a gente saber sobre orçamento de obras e entender aquele conceito da parte de que o orçamento é de fato o idioma da construção, vem muito em cima disso. Serve como guia tanto para o operacional em campo quanto para o gestor, coordenador de obras, então vai servir aí para você tratar desde o início do projeto, lá fazendo orçamento, a hora que virar a obra você continua, a hora que você for fazer cotações continua, até o final, até o encerramento ali, para você fazer relatório você vai usar o orçamento de obras como documento, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido aí um pouco mais sobre orçamento de obras, quão importante que é essa parte na engenharia civil. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço!